Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma reação. Faz tempo que não faço uma reação aqui a um vídeo, né? Então nós vamos fazer uma reação ao Paulo Cogos debatendo contra o Matheus Benítez. O tema é sobre, na verdade, é a afirmação do Matheus Benítez, né? Deus não é necessário para o universo existir. Acho que seria essa a afirmação aqui. Então nós vamos reagir a esse corte. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva aqui, porque frequentemente eu trago vídeos sobre filosofia, sobre comentários, sobre certas coisas aí que nós vemos na internet, ou conselhos de estudo, enfim, várias coisas, atualidades também. Então, frequentemente trago aqui vídeos no canal e você pode continuar acompanhando. Se inscreva aqui porque você ajuda imensamente e sempre recebe material aí em primeira mão. Então, vamos lá para o vídeo. Universo como um sistema de causas eficientes e causas materiais. Mais recentemente, na filosofia analítica, foi desenvolvida a ideia da ontologia plana, que é a minha visão ontológica, a partir da qual não há essa pirâmide de substâncias. Bom, eu não conheço muito sobre a filosofia analítica, né? Espero que isso não comprometa muito aqui a análise. E o comentário aqui, ainda que seja breve. Não há um ser necessário que está dando sustentação para o universo, para nós contingentes. Na verdade, todos os entes partilham do mesmo estatuto ontológico. A capacidade de afetar outro ente é aquilo que determina a ontologia. Então, É, estranhíssima, né? Essa afirmação, né? Bom, até o momento não houve aqui uma definição, não é? Uma melhor dizendo, uma argumentação, né? Houve apenas uma afirmação sobre a questão, né? Ontologia plana, né? Acho que foi isso que ele disse, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Agora, essa afirmação que todos os entes possuem o mesmo estatuto, não é? Que seria simplesmente a questão de afetar um ao outro, isso aí não faz muito sentido, né? Nós conseguimos perceber que há entes que são mais perfeitos que outros, né? Portanto, há aí uma hierarquia entre os entes. Esse é um exemplo simples para que nós percebamos isso, né? Ou seja, algo intrínseco aos próprios entes, mas vamos ver aqui mais a argumentação dele. Provavelmente o Paulo Cogos vai comentar algo sobre isso aqui, que eu falei agora. tanto o Paulo Cogos quanto um unicórnio são igualmente reais, são igualmente ônticos, são igualmente entes. O que seria ôntico nesse sentido? Seria existir, né? Aquilo existe. Uhum. Não tem essa diferenciação de gradação, de que eu preciso de um ser superior e sobrenatural para dar sustentação para o universo existir. Eu considero essa uma premissa que não foi suficientemente fundamentada com evidências ao longo da tradição filosófica ocidental. É, então aí estaria a afirmação, né? Deus não é necessário para o universo existir, né? Estaria nesse conjunto aí. Bom, isso evidentemente é falso, né? Houve sim uma bibliografia vasta que fundamentou isso muito bem. E os escolásticos fundamentaram isso muito bem. Aristóteles já fundamentava isso muito bem, né? E se nós formos na filosofia de Santo Tomás, nós vamos ver ali, sim, uma fundamentação muito boa, inclusive a questão da causalidade, né, que é apresentada nas cinco vias, né, essa questão, uma das vias da causalidade, e mostra isso muito bem. É impossível que algo tenha a capacidade, não é, de ser sem que outro ente que seja necessariamente possua em ato essa capacidade de dar a outro essa capacidade de ser, né? Então, por exemplo, né, sei lá, né, que esse, que eu posso pegar aqui? Vamos lá, pegar um isqueiro aqui comigo. Que esse isqueiro aqui seja, né, é algo contingente, certo? É algo, melhor dizendo, possível. Agora, para que ele seja, né, em ato, é preciso que alguém tenha imprimido na matéria, né, plasmado a matéria desse modo aqui. Portanto, que tenha dado a ele o ser em ato, né? Mas não havia aqui. Havia antes aonde? Bom, isso aqui se trata de uma ente artificial, não é? Então havia antes
a forma desse isqueiro na mente do artesão, não é? Quem faz isqueiro? Ok. Bom, artesão, vamos colocar assim. Na mente do artesão havia ali a forma para poder plasmar na matéria. Nós temos aqui na matéria um metal e plasmou nessa matéria aqui um formato de um isqueiro, né? Um maçarico, na verdade, né? Esse é um maçarico. Então, plasmou aqui um maçarico. Então, nós vemos aí que a forma está na mente do artista, do artesão. E ele plasmou isso em algo que tinha a possibilidade de receber essa forma. Ora, do mesmo modo, o mundo, não é? O mundo, né, que é a afirmação aqui, não é? Deus não é necessário para o universo existir. O mundo é algo possível, como nós percebemos isso, né? As coisas são, que são, um dia deixarão de ser, e nós percebemos que elas deixam de ser com o tempo. Ora, se elas deixam de ser, é porque um dia não foi. Se um dia não foi, é porque é possível. Agora, para que isso que seja possível torne a ser e depois deixe de ser, é preciso que haja um ente necessário que dê o ato de ser às coisas e que isso faz com que as coisas sejam ser em ato. Isso é a explicação de Santo Tomás, em resumo aí. Numa das vias ele explica isso, em outros lugares também, mas enfim. Então nós vemos aí que a argumentação, né, para poder demonstrar que é preciso de um ente que tenha em ato algo que outro não possui, né? E mais, para que o outro seja, né, porque não é, e Deus tira tudo de nada, ele tira as próprias coisas de nada e faz com que as coisas sejam, né, configuram as próprias coisas, o ato de ser. Então elas se tornam, né, ser em ato, ou seja, possuir, para ficar mais simples, né, existência. Enfim, vamos voltar aqui à argumentação, senão eu vou aprofundar muito e não cabe aqui esses comentários tão longos, né? Então, há aí um contraste entre nossas visões básicas de metafísica. E eu queria saber também, se eu puder voltar a uma questão anterior, o que você acha sobre algumas passagens específicas da Bíblia que eu gostaria de ressaltar para entender melhor essa sua visão de que o Antigo Testamento é, de fato, parte do Novo Testamento também na visão unificada cristã, porque eu observo coisas que são da ótica moderna, secular, absurdas. Você tem algum exemplo? Não, mas antes dele começar a falar os exemplos da Bíblia, eu só queria comentar Claro. rapidamente. Basicamente, nós temos aqui uma divergência de visões ontológicas. Sim. Pelo que eu entendi, você é bem heideggeriano. Por causa dessa distinção entre o ôntico e o ontológico. Na verdade, ôntico não foi uma palavra feliz e te levou para um outro contexto, né? Eu não estou falando ôntico na terminologia heideggeriana, eu estou falando só na terminologia de que existe. Só uma coisa antes, né, de nós continuarmos. Aquilo que eu havia explicado antes já mostra que há uma hierarquia de entes, não é? Há um ente necessário e há entes que são possíveis. E esse que é necessário é superior, não é? Ontologicamente falando, ou melhor dizendo, metafisicamente falando, é superior. Porque possui em si mesmo a razão de ser. É o ser que necessariamente é o ente que necessariamente é. É o ente por si mesmo subsistente, Deus. Os outros são possíveis. Entre os possíveis, nós vamos ter graus de perfeição, né? Em razão de qualidades intrínsecas aos próprios entes, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos, né, sei lá, uma pedra, ela vai ser inferior a uma planta, não é? A planta, ela tem princípio de movimento, não é? Então, ela tem vida ali. Um animal vai ser superior à planta, um homem vai ser superior ao animal e por aí vai, né? Imagino que o Cogos vai trazer isso aqui para discussão, então não vou entrar mais em detalhes. Ele tem substância. Eu tenho substância, você tem substância, o unicórnio tem substância, o Homem-Aranha tem substância. Mesmo que uma coisa é imaginária, e se ela pode te afetar, ela é real. E ela não é menos real do que eu e você, e nós não somos menos reais do que Deus. Mas você acha que o meu status ontológico é o mesmo de um unicórnio ou de um leprechaun? Sim. Deixa eu só confirmar que está gravando, porque agora eu tomei um susto. Não, tá. Acho que tá. Deixa
Deixa eu ver Então, aqui. mas quando uma pessoa fala, olha, elefantes existem, unicórnios não existem. Sim, é uma questão linguística. O que você quer dizer com existem? Tem substância ontológica? Tem. Mas tem materialidade? Não. Então, o status ontológico de um elefante, ele é superior ao de unicórnio, porque ele existe concretamente, não só como ente mental. Eu não vejo dessa forma, porque a ontologia plana não faz essa hierarquização. Sim, é uma questão linguística. O que você quer dizer com existem? Tem substância ontológica? Tem. Mas tem materialidade? Não. Então, o status ontológico de um elefante, ele é superior ao de unicórnio, porque ele existe concretamente, não só como ente mental. Eu não vejo dessa forma, porque a ontologia plana não faz essa hierarquização que o tomismo clássico Não, eu fez. sei, mas justamente por elefantes existirem concretamente, Bom, eu não conheço isso que ele está falando, não é? A ontologia Dessa plana, deixa eu forma, confirmar aqui. porque a ontologia plana não faz. Eu não conheço a ontologia plana, então não vou poder comentar sobre ela, mas, assim, é algo de senso comum, né? É ilegal o senso comum, não faz sentido. Essa afirmação do Cogos é algo de senso comum. Claro que o que tem estatuto, o que nós podemos dizer que é real é superior ao ente de razão, né? Porque tem estatuto superior, né? Bom, em certo sentido, a minha explicação foi um tanto tautológica, né? Mas é algo que pode ser apontado, vamos colocar assim, pode ser apontado, pode ser conferido, verificado, nós podemos mensurar e por aí vai. Algo que é um ente de razão, nós não podemos fazer isso. Essa hierarquização que o tomismo clássico não, eu fez. sei, mas justamente por elefantes existirem concretamente e o unicórnio ser um animal fictício, é porque que eu não concordo com a ontologia plana. Tudo bem, mas assim, você não tem um motivo para escolher essa visão e não uma visão como a que eu articulei. Você come carne? Como? Você acha que se as coisas têm o mesmo status ontológico, por que que você come carne de boi e não de homens? Por que que é moral uma Não, porque matadora não é bater uma um questão. boi? Nossa, aí o Pogos foi muito bom. Muito bom mesmo. Bem, bem colocada a questão. Vamos ver o que o Benítez vai responder aí. Muito bem colocada mesmo. Eu não como carne de homens por uma questão moral, não por uma questão ontológica. Então, mas pela ontologia. E aí nós voltamos para uma questão que é importante, não é? Certamente o Cogos vai entrar nisso, mas quero comentar brevemente. É que a moral ela tem estatuto metafísico, necessariamente. Há uma relação intrínseca da moral com a metafísica. Por exemplo, o primeiro princípio da moral, não é? Evitar o mal e praticar o bem. Isso existe e nós sabemos disso, isso é de senso comum, porque justamente, não é? Nós sabemos ontologicamente, ainda que de maneira confusa, não tanto clara, mas nós sabemos que há o bem e há o mal nas coisas. E isso faz parte da metafísica, que tem relação direta com a, com a moral, né? Ontologia plana. A ontologia plana diz respeito ao campo da metafísica, não da moral. O motivo que faz. O problema aí está sendo, ah, me parece, né, a questão que o Cogos compreende isso que eu falei há pouco, mas o Matheus Benítez ele não entende que há uma relação entre as duas coisas. É como se fosse duas coisas separadas, duas ciências separadas, né? Mas isso não existe, não faz sentido. É como se você quisesse separar a gramática da lógica. Com que eu não coma carne de homens é um motivo moral. Inclusive, uma das passagens da Bíblia que eu quero ler está relacionada ao canibalismo, por coincidentemente que pareça. Talvez você saiba a passagem que eu estou falando. Da Eucaristia? Não, Isso é o meu corpo? não. Não, mas a questão é a Tem seguinte. várias, então. Tem mais de uma. Não, mas a questão é a seguinte. Na sua visão, você tem uma moral que não está ligada à ontologia. Porque se o status ontológico de um boi e de um homem fosse o mesmo, nós não precisaríamos ter uma distinção moral entre matar um homem para comer e matar um boi para comer. Exatamente. É isso que eu pontuei, né? O Pogos percebe que há uma relação entre as duas coisas. A não ser que Mas- você divorcie a sua ética da sua metafísica. Eu vejo as propriedades morais como objetos tais quais os objetos
que a gente veio discutindo, que não são do tipo moral, mas eles partilham da mesma substancialidade. Então, nesse sentido, o que é o bem para mim? Eu não vejo o bem de uma maneira platônica. Tem um bem pairando que a gente acessa por uma faculdade misteriosa. A gente, na verdade, aristotelicamente, o bem está nas coisas. O que é um bom copo? E aí eu não estou necessariamente admitindo a causa final, tá? Eu estou só usando o exemplo. É um copo que Eita, resenha da puta. No, eles querem destruir as quatro causas, querem abandonar as quatro causas, mas na prática se admite, não tem como. exerce bem a sua função de portar líquido. O que é um bom ser humano? Aquele que é feliz, aquele que floresce, que age com virtude. Entretanto, eu não preciso admitir uma causa final, que é muito difícil de provar, para me comprometer com um certo naturalismo neo-aristotélico, como fazem diferentes filósofos, como a Philippa Foot, a Judith Jarvis Thomson, do século XX e XXI. Eu posso simplesmente ver que um ser humano bem informado, ele considera essa visão produtora de resultados que outros seres humanos bem informados consideram bons. E bom é aquilo que é desejável. E pode ser falsamente percebido como desejável. Você pode achar vício em aposta parece bom, mas isso é um bom aparente, isso não é um bom de verdade. Não, então Tá, ele tá aí que eu ia admitindo. perguntar, então, Matheus, nesse sentido ontológico, Nesse caso, que eu acho que seria o que Cogos ia falar, já que o apresentador aí do podcast não deu a oportunidade da fala e quis perguntar algo, né? Certamente algo pertinente. O Cogos provavelmente ia falar nesse sentido. Você concorda que há estatuto metafísico das coisas? você disse que o unicórnio existe. Claro. De certa forma, então, Deus mas existe também. Mas o Sim, unicórnio, mas de certa aí... forma, existe mesmo. Oi? O unicórnio, de certa forma, existe. Exato, é o No de modo- certa forma. No modo ente mental. Sim. Mas para mim, segundo a minha ontologia, não tem essa hierarquia de eu existo mais do que o unicórnio, entendeu? Que ele defende. Agora, E por que você fala, então, que Deus não existe? Não, Deus existe enquanto ideia, pô. Não existe como o que ele está defendendo, que é um criador do universo sobre. Isso é pura besteira. Santo Tomás trata sobre esse assunto, no início, né, da questão sobre a prova, a demonstração da existência de Deus, né, que Deus é. Inclusive, o Victor Victorelli tem um vídeo aí no YouTube, ele comenta a questão da falácia de suplência, não é? Que é um dos argumentos que Santo Tomás rebate, que é o argumento no qual caiu o Santo Anselmo, né? Que não é um bom argumento para demonstrar que Deus é. Sobrenatural. Com essas características. Né? Mas, por exemplo, eu posso pensar num Deus, posso conceber um demiurgo, quantas divindades eu quiser. E elas vão existir a partir do momento. Darth Vader existe. Entendeu? Então, mas quando ele fala que o bem é algo desejável, ele está admitindo o que Santo Agostinho falava. O homem, ele tem uma angústia existencial porque ele tem um buraco não preenchido por nenhum bem. Então, o que ele quer, o que ele deseja? Ele deseja ser planificado em comunhão com um sumo bono, um sumo bem. Então, o homem tem esse buraco infinito e só um bem infinito poderia preencher. E eu não conheço nenhum bem infinito, a não ser Deus. Então, tem um teólogo que eu gosto muito, Garrigou Lagrange. Para mim foi o melhor cara do século XIX. E ele diz o seguinte: o bem, ele é algo concreto, objetivo, relacionado necessariamente à realidade última, à metafísica. Porque o bem não é uma simples questão deontológica, como queria Kant, muito menos uma questão utilitária de conveniência particular, mas ele é algo que faz com que o homem, enquanto espécie, opere para o bem comum, visando a sua comunhão com o bem último, que é Deus. Eu parcialmente concordo. A única coisa que eu tiro é que não existe summum bonum, não existe um grau máximo de bem. A gente pode continuar melhorando infinitamente e não existe Deus. Na verdade, o bem está nas coisas de uma maneira natural, assim como as outras propriedades, a cor. O que é a saúde? Eu gosto muito desse exemplo. Essa questão que ele não entendeu, né? O bem está nas coisas e está intrinsecamente. Agora, quem as colocou lá? Quem fez as coisas boas? Porque, vejam, a questão é que as coisas não são boas essencialmente falando. Elas são boas por participação. Porque Deus as faz boas, mas elas não são boas essencialmente falando.
Santo Tomás tem uma questão sobre isso, não recordo onde é, deve ser na Suma contra os Gentios, enfim, não recordo. Mas e lá ele argumenta, não esse ponto aí, e rebate esse ponto. Não faz sentido. Porque voltamos àquela questão da causalidade. São entes possíveis. Não são boas por si mesmas. São possíveis. Por serem possíveis, logo, são boas possivelmente, à medida que haja um ente necessário que as faz boas. Portanto, são boas por participação ao ente subsistente por si mesmo, que é Deus. Exemplo. Como é que a gente percebe a saúde nas coisas? Esse é um ponto-chave para entender o meu naturalismo ético. Você olha para uma pessoa, você percebe, ó, ela tá com uma pele bronzeada, ela tá uma forma física boa, ela tá comendo uma maçã, ela tá com uma voz que soa bem, alta, então há saúde ali. Mas isso não significa que tem uma saúde física pairando, não. A saúde está nas coisas, não existe a saúde em si. Da mesma forma, como a gente observa a bondade. Você vai para caridade, você vê alguém fazendo uma doação, você vai para, enfim, alguém ajudando um mendigo na rua, para alguém sendo honesto, para alguém sendo íntegro, corajoso, são virtudes. Então, são indícios de bondade. É aí que é nessa medida que a bondade é algo objetivo, real. Entendam isso, pessoal. Não estou defendendo que Ele acabou de demonstrar o ponto que eu estava dizendo anteriormente. existe uma coisa misteriosa. Na verdade, o realismo que eu estou propondo, ele é salvo. O naturalismo salva o realismo, mas tira o mistério. Eu não preciso apelar nem para faculdades misteriosas, como fazia Platão, nem mesmo para seres sobrenaturais. Se você viu um policial na rua prendendo um maconheiro, isso é bom ou é ruim? Então você precisa de um parâmetro que não seja nem você, nem o policial, nem o maconheiro. Certo? Preciso. Esse parâmetro é objetivo. E tem a ver com os fatos naturais que subjazem aquele evento. E que seres humanos oniscientes, de certa forma, saberiam o que é certo e o que é errado em cada circunstância. E não evolutivamente, no curso do progresso histórico, a gente foi aprendendo a acertar mais do que errar, nesse sentido. Eu sei, mas como é que você pode avaliar a ação do policial se você não tiver a ideia, pelo menos, de um parâmetro moral que não dependa da sua subjetividade ou da subjetividade de qualquer posição política, ou do policial ou do maconheiro? Então, mas é exatamente isso. Não é uma subjetividade, na verdade é a busca por uma objetividade, a partir da empiria. Eu acho que o ponto é, a objetividade existe sem Deus, né? Eu pra mim defendo é que possível. sim, ele defende que não. Pronto, né? Bom, vou parar por aqui porque o assunto terminou, né? Vou começar a entrar em outro assunto agora. Mas, bom, é isso, né? Que nós vimos aí no final, né? Ao final do vídeo. Ele não compreendeu muito bem a questão, né? Você vê que há uma confusão aí de ideias mesmo. A compreensão não foi boa, né? Sobre o assunto. Bom, infelizmente, é isso que mais ideias faz com a pessoa, né? A pessoa fica num labirinto e não consegue sair. O Cole explicando detalhadamente, de maneira caridosa a questão, mas ele não conseguiu compreender. Enfim, não vou mais comentar em outras coisas aqui, porque tudo que eu havia comentado acho que já é suficiente aí para o vídeo. Bom, se inscreva aqui no canal e apoie, né, esse canal, porque eu preciso muito da sua ajuda, né? Vamos para esse canal crescer. Se inscreva aqui, pouquíssimas pessoas são inscritas nesse canal, então é um modo de você apoiar esse trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.